Olá, você, querido irmão internauta que nos acompanha pela nossa web TV. Estamos iniciando hoje, dando início a esta caminhada deste nosso programa, apresentando então este programa que será um momento para que nós possamos conhecer um pouco mais da nossa igreja, um pouco mais de nossa doutrina, da realidade da nossa igreja aqui em nossa região de Araruna, também a realidade da igreja no Brasil e no mundo, e também será um momento para juntos refletirmos sobre os ensinamentos que a palavra de Deus tem a nos deixar. De modo especial, os ensinamentos deixados pelo Senhor a cada domingo na liturgia dominical. Vamos então, nestes nossos encontros, refletirmos sobre o Evangelho de cada domingo, apresentando um tema relacionado a este Evangelho e assim nos aprofundando cada vez mais no conhecimento da nossa fé e do nosso ser cristão no mundo de hoje, do nosso ser discípulo. Portanto, peço a você a sua audiência e que você também faça a divulgação deste nosso momento de reflexão, deste nosso momento voltado para o conhecimento da Palavra de Deus. Este nosso programa na Escola do Evangelho, ele quer justamente ser este momento onde cada um se põe a escutar o Mestre Jesus através da sua palavra, através do seu Evangelho. É preciso escutar, é preciso conhecer e é preciso aprofundar para cada dia mais podermos viver o nosso ser cristão com convicção, com coragem e com determinação. Então, convido a você a ser também este divulgador deste nosso momento, falando para os seus amigos, para as suas amigas, através do boca a boca, das redes sociais, Facebook, Twitter e tantos outros meios com os quais nós temos hoje de nos comunicar. Hoje temos esta possibilidade também de fazermos uso de uma web TV aqui em nossa cidade, termos esta graça de, através da nossa web TV, levarmos também Jesus Cristo através da internet, através do meio audiovisual, levarmos assim Jesus e a mensagem de Jesus ao maior número possível de pessoas. Vamos então agora acompanharmos a leitura do Evangelho do dia de hoje, que será proclamado, e em seguida nós voltaremos para refletir sobre este tema, sobre o Evangelho deste domingo, que antecede este dia tão importante para a nossa pátria, dia 7 de setembro, dia da independência, em que o Brasil celebra esse marco histórico na sua caminhada de povo, na sua caminhada de organização da sociedade. Acompanhemos então o Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir
e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós vemos no Evangelho da liturgia deste domingo, Jesus dando esta ordem, Éfata, que o evangelista nos diz que quer dizer abre-te. Meus irmãos, nós vamos encontrar ao longo da leitura dos evangelhos 2 momentos nos quais os céus se abrem. O momento do batismo de Jesus e o momento da transfiguração. Nestes 2 momentos, nós escutamos a voz do Pai que diz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Você pode acompanhar aí em sua tela esta citação destes 2 momentos, do Monte Tabor, o momento da transfiguração, e também no Rio Jordão, quando Jesus vai ser batizado por João Batista. São estes os momentos de abertura dos céus para a humanidade. E Jesus, no Evangelho de hoje, realiza um milagre. O milagre da abertura dos ouvidos daquele homem surdo. A abertura dos céus, meus irmãos e irmãs, ela pede da parte da humanidade também uma abertura de coração, abertura dos ouvidos, abertura da boca. Deus, ele exige ou ele pede de nós uma resposta em relação ao seu amor. A manifestação deste amor acontecido em Jesus Cristo. É necessário que nós, como discípulos, tenhamos esta abertura que Deus deseja para poder realizar em nós as maravilhas que Ele deseja realizar. Sem esta abertura do nosso coração, fruto da nossa liberdade, Deus fica impedido de agir na nossa vida. Deus, ele é educado. Ele espera que nós abramos em nossa vida, em nosso coração, em nossa existência, o espaço necessário para que ele possa agir, para que ele possa fazer o milagre acontecer. E esta abertura nossa, ela é tão importante que já no início de nossa caminhada espiritual, no momento do nosso batismo, a igreja tem em um dos ritos da celebração do batismo este momento também que pede a Deus para agir abrindo ouvidos, olhos e boca daquele que está para ser batizado. Neste momento, o ritual da celebração do batismo, ele nos convida a traçar uma cruz na boca e nos ouvidos da criança, normalmente que é batizada, e dizer as palavras: o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, lhe concedas que possas logo ouvir a palavra de Deus e proclamar a fé para a glória de Deus Pai. Este é um dos pedidos que a igreja faz a Deus já no início da nossa caminhada espiritual. Que os nossos ouvidos se abram para acolher, para receber, para ouvir a palavra de Deus, e que a nossa boca se abra para professar esta fé, se abra para anunciar esta palavra, se abra para levar o Evangelho de Jesus Cristo ao maior número possível de pessoas, pois foi esta a missão também que Jesus confiou aos seus discípulos e à igreja. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Acompanhe aí então esta citação do evangelista. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a todas a observar aquilo que eu vos ensinei. É a abertura que Jesus pede de nosso ouvido para acolher a sua palavra, de nossa boca para anunciar esta mesma palavra que ele veio trazer do Pai. A abertura, meus irmãos e irmãs, dos ouvidos, da boca, ela era um sinal já prefigurado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. Esta abertura, realização de milagres, como sendo uma das características do tempo messiânico, do tempo em que Deus enviaria o seu mensageiro, o seu enviado para libertar todos os filhos de Deus. Escute, acompanhe o que é que nos diz Isaías no capítulo 35, versículo 5, onde ele fala desta passagem do momento em que o Salvador, o Messias, estiver no meio da humanidade, realizando esses sinais como prefiguração e como sinais da presença de Deus no meio do seu povo. Acompanhe aí Isaías capítulo 35, versículo 5. Isaías capítulo 35, versículo 5. Então os olhos dos cegos vão se abrir, e se abrirão também os ouvidos dos surdos. Os aleijados saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará, porque jorrarão águas no deserto e rios na terra seca. A terra seca se mudará em vargem, e o chão seco se encherá de fontes. E onde viviam os lobos, a erva se transformará. Aí haverá uma estrada, um caminho, que chamarão de caminho santo. Meus irmãos e irmãs, vemos assim como já no Antigo Testamento a abertura do coração, a abertura dos ouvidos e das bocas, ela era um sinal que demonstrava o poder de Deus agindo no meio do seu povo através do Messias por ele enviado. E Jesus é este Messias que vem abrir as bocas, abrir os ouvidos, abrir os olhos. Mas sobretudo, meus irmãos, a abertura que Jesus deseja é a abertura do coração. Todos os milagres que Jesus fez e continua a fazer, eles são um apelo constante a cada um de nós a abrirmos o nosso coração para Deus, a abrirmos a nossa mentalidade para acolhermos o jeito de Deus, o modo como Deus deseja se comunicar conosco. O pior, meus irmãos, não é a surdez, não é a mudez, nem é também a cegueira física. O pior, meus irmãos, para Jesus, é a mudez, a surdez e a cegueira espiritual. É isto que Jesus deseja, é aí nestas áreas que Jesus deseja realizar um milagre tão necessário em nossa vida. Podemos não ter esta cegueira física, esta mudez física, esta surdez física, mas precisamos pedir continuamente a Jesus para que Ele em nós faça o milagre acontecer. O milagre da abertura dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e de nossa boca. Jesus, ele a um certo momento da sua pregação,
ele vai até dizer em relação aos mestres da lei e aos fariseus. Eles veem e não percebem. Eles escutam e não compreendem. Para que assim, Jesus, usando o profeta Isaías, ele diz, para que assim eles não compreendam e compreendendo se convertam. Na verdade, era a dureza de coração dos mestres da lei e dos fariseus que impedia a eles de verem Jesus, o Messias, de verem Jesus, o Salvador. Tantos e tantos milagres Jesus realizou, mas nenhum deles foi capaz de fazer um milagre maior, que era da conversão do coração daqueles homens. Porque eles estavam duros de coração, eles estavam fechados, eles não queriam ver com os olhos da fé aqueles sinais que Jesus realizava. Cada vez eles pediam um sinal e um milagre para Jesus fazer, para que através do milagre eles pudessem comprovar que Jesus era de fato o Messias, o enviado de Deus. Acontece que Jesus não cai nesta armadilha na qual eles armavam constantemente para Jesus. O milagre, ele vem como fruto da fé, como resultado da fé. Primeiro não vem o milagre para depois vir a fé. E era assim que os mestres da lei e os fariseus queriam. Primeiro ver o milagre para depois se converter e acreditar em Jesus. Mas esta, de acordo com a prática de Jesus, não é a sequência normal. Não é a sequência melhor a ser experimentada. Para Jesus, a sequência é ter a fé, acreditar. E depois de ter a fé, depois do acreditar, aí sim o milagre pode acontecer. Aí sim a transformação pode se dar como resultado desta fé que se leva e que se tem no coração. É preciso, meus irmãos, que nós peçamos a Jesus, a cada dia, que Ele vá realizando esta cura e este milagre, da abertura dos nossos olhos, da abertura dos nossos ouvidos, da abertura da nossa boca. É preciso que a cada dia peçamos ao Senhor que Ele atualize aquele pedido que um dia foi feito sobre nós no dia do nosso batismo. Que os nossos ouvidos se abram para escutar a palavra de Deus. Que nossa boca se abra para proclamar Jesus Cristo, o seu Evangelho, a sua boa nova, a sua mensagem que traz salvação, que traz libertação, que traz aquilo de bom que nós queremos e precisamos para a nossa vida e para a nossa caminhada. Éfata é a ordem que Jesus dá ao realizar aquele milagre no surdo do Evangelho de hoje. Éfata, seja também esta a ordem dada a Jesus neste dia, para que tenhamos um coração aberto, um coração livre, um coração curado, um coração transformado. Não esqueçamos, o pior não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. O pior não é a mudez física, é a mudez espiritual. Aqueles que mesmo podendo tudo escutar, não escutam o Evangelho, não escutam a palavra de Deus. Aquele que tudo podendo ver e enxergar, não consegue ver as obras de Deus, os milagres de Deus acontecendo a cada dia, a cada instante, a cada momento da nossa vida, da nossa caminhada.
a cada pôr do sol, a cada nascer do sol, a cada noite com o céu lindo e estrelado, mostrando em tudo isso a bondade de Deus, o milagre do Senhor acontecendo. Que Jesus realize este abrir dos nossos ouvidos, este abrir do nosso coração. Não esqueçamos, Jesus é educado. Ele não chega colocando abaixo as portas, ele não chega derrubando aquilo que impede a sua entrada. Ele precisa da nossa abertura, ele precisa da nossa licença, ele precisa da nossa permissão para poder entrar, para poder agir na nossa vida. Deixemos Jesus livre, deixemos a porta aberta para o Senhor entrar. Deixemos os nossos ouvidos abertos para que Ele venha com a sua palavra nos instruir, nos ensinar como sermos bons filhos de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, realiza, Senhor, na minha vida este éfata, este abre-te, que o meu coração se abra, que a minha vida se abra, que a minha mente se abra para acolher a Tua palavra, o Teu Evangelho, a mensagem do Pai que vieste trazer para todos e cada um de nós. Então, meus irmãos e irmãs, queremos agradecer a todos a sua audiência, você que esteve conosco durante este momento, neste dia santo, neste dia abençoado. Novamente, renovamos o nosso pedido para que você possa, então, ser um divulgador deste momento, deste programa, para que a palavra de Deus possa chegar ao maior número possível dos irmãos e das irmãs. Hoje, utilizando os meios tecnológicos atuais, vamos assim divulgando e levando também a todos a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, esta palavra que não passa e também esta palavra que vem até nós para produzir frutos e frutos de conversão, de mudança de vida. Nosso muito obrigado a você que esteve conosco. Fique ligado, acompanhe os nossos próximos programas. Então, meus irmãos e irmãs, vamos chegando ao final desta primeira parte do nosso programa, que é o momento de escuta da palavra de Deus, do Evangelho do domingo, e também, a partir deste Evangelho, uma reflexão e uma meditação feita seguindo assim as orientações do Mestre Jesus em nossa caminhada e em nossa vida. Convido você a acompanhar agora a segunda parte do nosso programa. Nesta segunda parte do nosso programa, nós vamos apresentar as mais diferentes realidades da igreja. A igreja no mundo, a igreja aqui de nossa região, de nossa diocese de Guarabira, e assim, à medida em que formos avançando na apresentação dos nossos programas, nós vamos então apresentando estas diversas realidades da nossa igreja no mundo, no Brasil e aqui também em nossa diocese. Acompanhe então agora a segunda parte do nosso programa, esta que é também a apresentação de um programa feito por uma organização da nossa igreja chamada Ajuda à Igreja que Sofre. Esta organização que está empenhada e voltada a colaborar, sobretudo com aqueles irmãos em terras de missão que sofrem, que têm dificuldades na sua ação devido aos seus diversos problemas, perseguição, falta de recursos financeiros e tantos outros problemas que vão dificultando também o anúncio e a mensagem do Evangelho. Portanto, acompanhe agora a nossa segunda parte do programa com a apresentação do organismo Ajuda à Igreja que Sofre, a Igreja pelo Mundo. Nosso muito obrigado, faça a divulgação deste nosso programa, fale com seus irmãos
divulgue este nosso programa aqui na nossa Web TV. Fique agora com a segunda parte do nosso programa.